Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu, esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal bem. O Aisor, doce de leite, estive lá em Viçosa e o pão de queijo não pode faltar, porque eu estou recebendo aqui hoje pela terceira vez e eu sou apaixonado por Minas, tá? Talvez eu seja mineiro e nem saiba. Ô, lugar bom, de comida boa, de gente boa, de sotaque que traz uma calma. Eu sou apaixonado e gosto de Minas Gerais. Quantos amigos estão lá? Falei tudo isso que eu estou aqui recebendo hoje pela terceira vez. Ela, doutora Camila Romano, para uma conversa extremamente importante sobre segurança, saúde e responsabilidade nas atividades outdoor. Camila é médica neonatologista, médica do esporte, ultramaratonista e uma das grandes referências quando o assunto é atendimento médico em eventos esportivos, especialmente em provas de trail running, mountain bike e atividades em ambientes remotos. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o estudo. Olha que novidade, que spoiler. Medical Encountres em Brasília e Trail Running. A Multicenter Study and Safety Framework, não é inglês, esse inglês aqui tá demais, publicado pelo jornal Ciência, Medicina e Esporte. A Camila é a autora principal do trabalho desenvolvido em parceria com o Bruno Vergara, o Dr. Bruno Vergara e o Dr. Rafael de Araújo Porto, Rafa Porto, ultramaratonista dos bons. Vai ter boi preto aí em dezembro, hein? Anota aí. Rafael Maia e o Pedrico, Gustavo Maia. O estudo analisou dados de atendimentos médicos em provas brasileiras de trail running entre 2022 e 2025, trazendo informações fundamentais para os atletas, treinadores, organizadores e equipes médicas. E o ponto central dessa conversa é muito claro. A montanha exige preparo. Não basta estar escrito, não basta ter equipamento, não basta apenas treinar subida ou descida. É preciso entender os riscos, cuidar da saúde, fazer avaliações preventivas, saber reconhecer sinais de alerta e compreender que a segurança na montanha é uma responsabilidade compartilhada. Hoje vamos falar sobre o colapso associado ao exercício, calor, umidade e hiponatremia, desidratação, lesões, primeiros socorros, organizações de evento e sobre como o trail running brasileiro pode crescer com mais estrutura, mais consciência e mais segurança. Camila, doutora Camila Romano, seja bem-vinda ao podcast Na Montanha. É uma honra ter você aqui pela terceira vez para falar de algo tão necessário. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Zulu, pelo terceiro convite. Estou aqui cada vez mais mineira. Olha, tem pão de queijo e doce de leite. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte que a gente está desenvolvendo, né? A parte médica do trail e da trilha e montanha no Brasil. Eu tenho sérios problemas com doce. E aqui também tem bananinha ali da Tachão. Eu já estou pensando em pegar uma bananinha, abrir o pão de queijo, colocar a bananinha no meio. Olha, eu não tenho maturidade para essas coisas, mas vamos para o que interessa aqui. Eu estive recentemente em Minas, aliás, estive lá na sua residência em BH, muito legal, fui muito bem recebido, muito obrigado. Faz de conta que aqui é a minha casa e você também está sendo recebida aqui dessa maneira. Camila, para começar, o que motivou vocês a fazer esse estudo sobre atendimentos médicos em provas de trail running no Brasil? Então, Zulu, quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu via que a gente não tinha estatística nenhuma. Eu perguntava para o organizador, assim, o que acontece na sua prova? Quais são os fatos que, aonde na sua prova cai mais gente, aonde as pessoas têm problema, quais os problemas que os atletas têm? Ninguém me respondia nada. Todo mundo falava assim, não, é só você ficar aí e atender quem chegar. E aí, eu comecei a ver que eu não conseguia fazer um planejamento correto para aquela prova se eu não soubesse o que tinha acontecido naquela prova. E as provas são diferentes, os ambientes são diferentes e as demandas de cada uma são diferentes. Então, o estudo veio para eu entender o que eu tinha que fazer nessas provas e em cada uma delas. Muito importante, né? O estudo ele analisou 17 eventos
mais de 18 mil atletas entre 2022 e 2025. O que esse volume de dados revela sobre o crescimento do trail running no Brasil? Então, eu acho que a gente passa para uma nova era, é o que eu tenho dito, assim, do trail brasileiro. O trail é um esporte que está nascendo, né? Assim, eu falo que é um bebê que está engatinhando, né? Fazendo uma comparação aí com a minha primeira escolha médica, que é a neonatologia, a gente está formando as bases do trail. E para isso, a gente precisa formar de forma consistente. O que acontece nesse número explosivo de atletas, principalmente pós-pandemia, é que os serviços, todos que envolvem o trail, precisam acompanhar esse crescimento. Cada vez mais as estatísticas, né, de prova mostram que existem mais eventos, existem mais atletas migrando do asfalto para o trail ou começando o trail por serem atraídos aí por esporte outdoor, natureza. E esse acompanhamento, né, desse novo esporte, desse novo crescimento, precisa de ser feito tanto em número de atletas, como os bastidores ou quem trabalha, né, do lado de cá, né, assim, para esses atletas. Doutora Camila, um dos pontos que chama mais atenção é que a maioria dos atendimentos não foi por lesões, mas por problemas sistêmicos como colapso, calor, desidratação, hiponatremia. Isso surpreendeu vocês? A gente começou a fazer os atendimentos baseados em estudos não brasileiros, porque esse é o primeiro estudo brasileiro. Então, o que acontece muito lá fora, Europa, Estados Unidos, artigos médicos que a gente lê desses países, é que o trauma é predominante. E eu comecei nos atendimentos, porque foram 17 provas, então, na terceira, na quarta prova, eu falei assim, gente, como os organizadores não me davam esses dados, eles não tinham esses dados, eu comecei a perceber de que muito mais do que levar, claro que a gente tem que levar todo o equipamento, mas mais uma tala, uma prancha, um colar cervical que sempre estão nas ambulâncias e a gente deve levar, mas eu tinha que levar muito mais coisas para tratar outras condições que aconteciam nessas provas. Então, os equipamentos eram outros, os medicamentos eram outros e a minha assistência também era outra. Eu estou aqui lembrando, é sua terceira vez aqui, mas é a primeira vez no quadro Fala Doc, né? Esteve outras 2 vezes contribuindo aqui para esse podcast na montanha, com informações muito pertinentes que a gente precisa ter muitos cuidados diante da nossa autorresponsabilidade como atleta, como organizador, e ter um suporte médico na sua direção, de certa forma, a gente fica um pouquinho mais aliviado. Agora, nesse final de semana, nós estamos gravando aqui no dia 28, uma quinta-feira, 28 de maio. No dia 29 e dia 30 estaremos em Atibaia juntos. É lógico, o meu trabalho é muito mais tranquilo que o seu, né? Não tem responsabilidade, mas nem tanta quanto a sua, mas é muito importante ter você nesses grandes eventos. Quando a gente fala em emergência no trail, muita gente pensa em queda, torção, fratura. O estudo mostra que o risco vai muito além disso. Fala um pouquinho pra gente, doutora. Então, a gente encontrou as condições clínicas como predominantes em relação ao trauma. O que são essas condições clínicas? Os atletas chegavam nos postos médicos, porque o estudo foi disso. Eu avaliei os atletas que ou vinham por demanda espontânea, ou eram retirados da trilha, ou eram trazidos, né, pelo nosso suporte de resgate de segurança até o posto médico. Então, esses atletas chegavam em colapso, chegavam com a pressão baixa, então com a hipotensão, chegavam com quadros sugestivos de hiponatremia, então que é a baixa de sódio, né, de sal no sangue, chegavam desidratados. Então essas condições clínicas eram muito mais frequentes do que uma entorse, uma fratura, né, ou algum problema traumático, ortopédico traumático. Foi isso que a gente percebeu na imensa maioria das provas. Doutora, a gente sabe que na prática, né, acaba acontecendo muita coisa. E eu sempre penso que o nosso corpo, ele dá sinais. Eu acho que não tem algo... Até tem aquelas doenças silenciosas, mas quando a gente está falando de estar em treinamento, em corrida, em atividade, vai ter algum sinal, né? Na prática, quais são os sinais de alerta que um atleta, treinador ou qualquer outro que esteja ali
correndo, fazendo o seu treino, deve observar durante a prova de montanha ou durante o treinamento? Tem como diminuir essa situação? Um exemplo, eu comecei a sentir algo que eu nunca senti na vida. Uma pontada na cabeça, até mesmo uma fisgada muscular. O ideal é diminuir esse ritmo, ou até mesmo abandonar a atividade, porque ela é um fator estranho e novo? Então, supõe-se que essa pessoa esteja treinada, né, para montanha e bem orientada. Então, se ela está treinada e bem orientada, então, por treinadores de montanha que conhecem a montanha, ela teria que ter ido para a montanha e treinado na montanha. O que isso vai acontecer? Ela sabe dos passos de todo esse treinamento. Ela sabe como o corpo dela respondeu a todo esse treinamento. Se ela está numa prova e já está diferente nessa prova, então está desproporcional ao que aconteceu com ela durante toda essa sequência de treinamento, é hora de colocar o pé no freio. O que eu falo? Às vezes são 5, 10 minutos que você para num ponto de apoio ou num ponto médico e se observa, se já não está normal aquilo que você está sentindo, você consegue dividir entre um cansaço de prova, às vezes é um dia que está mais quente, às vezes é um dia que você não acordou bem, às vezes toda aquela alimentação que você fez durante a semana encaixou, mas naquele dia, né, alguma coisa aconteceu. Se você parou ali no ponto, observou 5, 10 minutos, eu acho que é um cansaço excessivo, então acho que vou só diminuir o ritmo e dá para terminar, é uma coisa, mas se você vai estar vendo que é desproporcional aquilo, tudo que você foi treinado, é hora de repensar a sua estratégia naquela prova. Outra coisa que começa a acontecer é não tolerar o que você planejou, né, do ponto de vista nutricional e de hidratação para você. Tô meio enjoado, o gel não tá descendo, aí depois do gel você passou para uma bananinha, aí da bananinha você fez as outras estratégias todas que estão na sua mochila, que foram feitas para você e que você treinou, e nada tá parando, e você ainda tá, por exemplo, né, além do enjoo, você ainda tá vomitando, é hora de repensar, sabe? É hora de se avaliar. A gente treina para se conhecer, né? A gente é treinado por profissionais capazes também para nos conhecer, mas naquela hora ali da montanha, é a gente com a gente mesmo. Doutora, são tantas as camadas e só nessa sua resposta eu ficaria mais 40, 50 minutos falando sobre, né? Há algum tempo tem acontecido, a gente tem visto em provas de rua, até em provas de montanha, um quê de superação que não existe. Na minha opinião, uma irresponsabilidade muito grande, e a gente, infelizmente, tem acompanhado os acontecimentos fatais até dentro do treino. Vamos falar um pouco sobre essa autorresponsabilidade das pessoas, dos atletas que querem fazer, muitas vezes, algo além do que eles estão prontos, treinados. E eu falo isso para os meus alunos, eu sou muito chato, muito exigente em alguns pontos. Eu sempre digo o seguinte, doutora Camila, se você precisa usar todo o tempo de prova, é porque ou você não está treinado ou você escolheu a distância errada, né? Estive agora estudando com os alunos, percurso, então eu olho lá, 28 minutos de média para você chegar no tempo final. 28 minutos de média, mesmo que seja uma prova de montanha, é uma caminhada ali. Não vou dizer para você que tranquila, mas também não é extremamente agressiva, mas a gente sabe. E você ficar todo esse tempo exposto dentro de uma montanha, você aumenta o risco. Quanto mais tempo de atividade, quanto mais tempo exposto, mais o risco, né? Eu brinco que às vezes eu corro rápido, não é porque eu sou rápido, é que eu quero acabar com o sofrimento logo. O que você, como médica, vê essas questões das pessoas querendo se superar, querendo cada vez correr distâncias maiores, e aí é um outro ponto, é um outro viés de validação, de pertencimento, mas a gente não pode só atribuir responsabilidade à equipe médica e ao organizador, né? Eu acho que a montanha, né, e eu vou falar especificamente de montanha, é uma tríade: atleta, organizador e equipe médica. Ninguém é mais ou menos responsável, cada um precisa de se responsabilizar por tal feito, né? Ou não, por tal DNF, né? Ninguém que corre 100 quilômetros é maior do que quem corre 5,
né? Existem preparações para 5 quilômetros. Eu, por exemplo, se você me pedir para correr 5, não me peça, por favor. É extremamente desagradável. Claro que eu tenho que treinar 5, mas eu prefiro muito mais as longas distâncias e tem gente que prefere a curta. Não é desmerecer ninguém por correr uma menor distância, mas o que a gente precisa de educação para todo mundo, tanto para treinador falar não para atleta, né, como atleta falar não para si mesmo e como o organizador e ou equipe médica vetarem esse atleta de continuar. A gente precisa de saber esse limite dentro de um treinamento proposto. Se eu te falo hoje que eu estou começando no trail e que daqui a 3 meses eu quero fazer uma ultra, é seu dever como treinador falar assim, não, Camila, você não é, por mais atleta que você seja, você não é capaz de fazer isso. Porque existe uma progressão do esporte. Ninguém nasce na ginástica artística sabendo fazer um mortal. Ninguém nasce nadando, né, para pódio olímpico na natação, remando da mesma forma. Existe uma progressão em todos os esportes e no trail a gente precisa de reconhecer isso. O treinador precisa de falar o que o atleta é capaz. E se acontecer de o atleta insistir, o que eu acho é que eu já te vi falando isso, é falar que você não treina mais, né? Como médica, a minha função dentro de uma prova é não deixar esses atletas superação continuarem. E é muito difícil, porque existem sempre, né, e eu já ouvi isso de vários atletas, existe sempre, geralmente, uma história impactante atrás dessas pessoas, sabe? Existe um propósito dele mesmo grande, sabe? Às vezes é uma doença em que o atleta ou alguém da família passou, às vezes ele está correndo por um propósito, mas o propósito maior é a vida da pessoa. E se eu vejo que está em risco, esse atleta na minha prova não continua. Ô Camila, eu preciso voltar na sua pergunta. Ali você falou sobre várias questões, sinais de alerta, mas aí eu lembro que eu tenho vários amigos que eles falam assim: eu morri e ressuscitei várias vezes durante a jornada aqui na minha ultra. É normal o atleta ali vomitar várias vezes e falar que está tendo todo esse desconforto gastrointestinal? Qual que seria o correto? Eles falam assim, depois que eu vomitei, eu melhorei e voltei para a prova, ressuscitei. Existe algum risco nesse tipo de escolha? Ou depois disso o nosso organismo ele não consegue mais restabelecer uma condição metabólica para que a gente continue muitas horas dentro da montanha? Qual que seria o ideal? Uma pergunta difícil de ser feita. A gente sabe que o sangue, né, do trato gastrointestinal, então vamos lá começar a falar. Toda a irrigação sanguínea do sistema digestivo, quando a gente faz um esforço extremo, né, ou então muitas horas de esforço, esse sangue é desviado para as coisas mais importantes para aquele momento, que seria o músculo, né, e seria o coração, então o coração bombeando, a nossa respiração e o músculo. Se a gente vê que esse desconforto está começando, esse desconforto pode ser impeditivo da gente continuar a prova, esse desconforto gástrico, então as náuseas, os enjoos, ou ele pode ser passageiro. Então, o que eu falo impeditivo? Não dá para continuar uma prova mais. Eu tive um atleta uma vez que faltavam 30 quilômetros de uma prova de montanha muito difícil, e ele chegou no posto médico e falou: doutora, como faltam 30 quilômetros, eu não consigo nem beber e nem comer, eu não consigo fazer 30 quilômetros, entre aspas, em jejum e ainda enjoado. Eu falei assim: corretíssimo, sua prova terminou por aqui, bora pra frente. Agora, se você tá lá começou com aquele desconforto, igual eu falei, não entrou um gel, mas tolerou uma bananinha, não tolerou uma bananinha, mas a água com carboidrato tá descendo. Então, tá um quadro leve, você pode diminuir o seu ritmo, porque aí o que vai acontecer? O sangue que você estava bombeando demais para o coração, para aquele seu esforço, naquela sua percepção de esforço, e aquele sangue que estava indo demais para os músculos, começa a circular um pouquinho mais, né, no seu trato gastrointestinal, e esse desconforto tende a passar. Então, depende se é um quadro muito grave e depende se é um quadro muito mais
leve, mais brando. Mas em todas as formas de discernir isso, é diminuir o seu ritmo, aquilo que você estava programado para fazer e se avaliar. Até que equipe médica, até que você chegue numa equipe médica, peça ajuda se for um quadro mais grave ou até que você consiga se restabelecer. Porque a gente sabe que na montanha, muitas das vezes, a gente vai estar o quê? Sozinho. É verdade. E aí são vários fatores, vários acontecimentos. Esse final de semana eu estive correndo, aliás, um evento excelente. Convido vocês a participar da 7ª edição em maio de 2027 do Monte Festival, onde é uma festa da montanha, quantidade, milhares de pessoas ali nos 3 dias. E aí teve a prova de montanha lá, 7, 14 e 21. E eu fui lá para o 14, né? E fiquei ali na zona da confusão. Sabe onde que é a zona da confusão, doutora? Fundão. Fundão sempre vai ser a zona da confusão, né? Seja na escola, seja na corrida. Tá no fundão, tá nas... E eu sei disso. Só que, graças a Deus, eu falo que é um anjo que, não o meu, mas de algumas pessoas que me colocam ali no fundão. E no quilômetro 3 e pouquinho, encontrei uma moça sentada e perguntei se estava tudo bem. E ela falou que não, e aí fiz algumas perguntas, e aí pensando que era uma hipoglicemia, né, uma baixa ali diante de tudo que ela falou, eu falei, mesmo que você não consiga comer, coloque o gel na boca, coloque um pouco de água e deixe aí por alguns segundos. E o importante, da agora em diante a gente vai entrar na montanha, o resgate é muito mais difícil. Eu sugiro a você que tenha humildade, se for para desistir agora, porque a gente está próximo da estrada, é mais fácil acionar o socorro. E ali conversando, e ela falando do que ela estava sentindo, eu falei, então vamos desistir. Sobe nas minhas costas que eu desço com você. E quando ela ficou em pé, ela teve um desmaio. Desmaiou, tal, beleza. E aí quando eu peguei na pulsação dela, eu vi que ela estava com uma arritmia ali, com uma frequência bem preocupante. Avisei a organização, descemos para a estrada e rapidamente o socorro chegou. E aí, depois conversando, eu perguntei para a organização, e aí, estava tudo bem, tudo tal, não sei o quê. Ela falou, não, ficou tudo bem. Quando ela chegou aqui, ela queria largar de novo. Aí você vê, né, uma situação preocupante, porque não é comum a gente largar basicamente numa estrada e no primeiro morro a pessoa já ter esse pico e essa queda. Ali demonstra que tem alguma coisa. Eu falei para ela o seguinte, só te peço uma coisa, faça um check-up médico. Não é comum, né, doutora? Não, primeiro, quando você está treinado, isso não acontece, né? Será que ela estava treinada para aquele desafio? Segundo, algumas condições de base, igual eu falei, às vezes você não acorda bem, às vezes você está gripado e as pessoas insistem em correr doentes, né? Ah, mas minha inscrição, mas é minha prova-alvo, mas isso, mas às vezes você pode não voltar da sua prova-alvo. Então não existe isso de correr doente, né? Não existe isso de tomar um remédio para achar que vai correr melhor e doente. Não é assim, a gente tem que estar na nossa plena saúde para fazer o esporte, né? E o que eu acho é que sempre com que você se propõe a fazer um desafio, você tem que estar na sua melhor forma. O que a gente é responsável, cada atleta e cada pessoa, é por fazer os exames periódicos de saúde. E a gente também entra numa era da medicina preventiva. O que isso significa? Mais do que tratar uma doença já estabelecida, é você antecipar essa doença, porque de acordo com os exames e os resultados, tanto exames de sangue quanto exames cardíacos, que são os que a gente deve fazer, a gente consegue antever, inclusive, uma doença de se estabelecer. Então, existe aquele quadro que a gente fala de pré-diabetes, já ouviu falar? Não é diabético, mas está quase lá. Eu já posso te dar algumas recomendações para fazer. O seu colesterol já está um pouco mais desequilibrado, então já vamos atuar nisso. Às vezes, não chegou a estar um colesterol desequilibrado que eu tenho que te prescrever uma medicação, mas mudanças de hábitos, mudanças de dietas, incluir exercício físico para uma pessoa que não faz, isso às vezes funciona e trata antes da doença aparecer. E no caso do esporte, mandatório, obrigatório, né, os exames cardiológicos e periódicos. Não adianta você fazer, fiz há 5 anos, né? Tem 5 anos que eu fiz e estava tudo bem. E esses 5 anos que você viveu aí, né, a sua vida do dia a dia e que eles podem se alterar. Então, é anual, tá? Os exames periódicos de saúde precisam de ser feitos anualmente.
Perfeito, viu, doutora? É bem importante, principalmente nesse período, muitas pessoas com viroses, gripadas, né? E tem um monte de gente desinformando na internet. Tem pessoas gravando vídeo, tomando antibiótico, tomando corticoide, fazendo 60 quilômetros, como se aquilo fosse ato de heroísmo. E eu lembro do meu tio que falava o seguinte: você conhece algum herói vivo? Herói só depois que morre. Ninguém quer brincar com a vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Doutora, o clima tropical brasileiro, com calor, umidade, aparece como um fator importante. Como isso muda a forma de planejar seguranças em provas no Brasil? E aí eu preciso ir para Paraty, né? Paraty, ali o clima muito complicado. A gente tem uma grande amiga, já foi minha aluna, já foi treinadora da assessoria, Lídia Simões, né? Que sabe que quando eu encontro com ela, eu falo, vou ligar para os seus médicos, viu? Ou você se comporta, eu ligo, né? Teve ali um infarto, né, na Paraty, tivemos outras fatalidades, outra fatalidade e outros casos assim bem importantes. Isso, a gente encontrar esse tipo de clima, parece que ele faz uma escala maior para quem já tem alguma predisposição ou alguma situação, como a Lídia, que já tinha ali pressão arterial alterada, né? Exatamente. Então, o que a gente constatou no artigo é que, diferente de outros países, o clima tropical é um somatório na nossa montanha. Então, além das dificuldades de tudo que a gente fala, de ganho, de descida, de subida, de estar preparado para aquilo, o clima tropical é um somatório do ponto de vista negativo que a gente fala. Entendam isso. É um somatório para que a gente treine também nessas condições. Existem formas de treinamento para que a gente se adapte a ele. Quem não mora em Paraty, por exemplo, quem não vai 15 dias antes, né, fazer a sua adaptação lá, né, eu acho que cada um precisa de conversar, né, com seus treinadores, mas existe uma forma da gente adaptar isso. E é um somatório aquelas pessoas que estão propensas a desidratar, a ter condições que se agravam, né, com isso. E nos atendimentos médicos, é claro, né, essas pessoas que chegam na tenda médica com essas condições de hiponatremia, desidratação. E outra coisa comum que a gente vê é o atleta se hiperidratando na semana anterior, né? Isso é muito comum, inclusive, ser orientado para isso. 3 dias antes da prova, toma 4 litros de água, sendo que a média que aquele atleta normalmente toma é de 1,5 litro a 2. Então, tomar 2 vezes mais água para tentar se adaptar àquele clima de Paraty ou algum clima tropical quente e úmido, igual agora eu fui para a Amazônia. Isso não existe mais, essa hiperidratação pré-prova não está mais, né, nos guidelines atuais da World Athletics e de todos os artigos, né, recomendados, e simplesmente hidratação de acordo com a sua sede. Né? E isso precisa de ser muito frisado, porque eu vejo muito atleta, né, chegando assim com uma garrafa, né, de 3 litros e bebendo aquilo assim, não, tem que, doutora, eu fui orientado a beber uma garrafa de manhã, uma de tarde, uma de noite. Né? Então, essa hiperidratação pré-prova e durante a prova sem os sais, né? Então, sem uma água livre, não é mais preconizada. Eu ia falar exatamente isso, porque como que eu faço essa minha preparação? Normalmente eu faço meio a meio, com sais e com água. Então, normalmente, vamos dizer que são 2 litros de água. Eu diminuo a água para 1,5 litro e coloco mais 1,5 litro com sais. Isso ainda funciona. Funciona, mas o que a gente precisa é de individualizar. Então, você pode ser uma pessoa que perde mais sal do que eu. E aí, transpira mais do que eu. E a gente tem que encontrar o equilíbrio de cada pessoa. Por isso que a gente treina antes da prova, né? Às vezes, você pode medir, você pode se pesar, né? Antes e depois de um treino de simulação de prova, né? Não de um treino curto, mas às vezes você vai para a montanha, vai passar 4, 5 horas, dependendo da sua prova, né? E provas curtas também, porque a transpiração em provas curtas, né? A sudorese em provas curtas pode também levar o atleta a desidratar. A gente não está falando aqui só de ultra endurance ou de ultra ou de provas longas, não. Vai depender muito do que o atleta vai performar. Estou aqui tomando meu café, ofereci um café para você, aceita um café?
Eu quero, né? Cafezinho. Cafezinho. É tudo de bom. Esse é mineiro É também. de Minas, então. Esse é o King Coffee. Um café sensacional. Ainda mais na xicrinha esmaltada. Ele é feito, vamos dizer, feito assim, plantado, né? Lá nas alturas de Minas, ali, acima de 900 de altitude. E um café sensacional. E a gente precisa também tomar café, né? É assim, ó, que trem bom. Bom, né? Com pãozinho de queijo, com o doce de leite eu não vou dividir não, tá? Me peça qualquer coisa. Tá certo. Dois cafés. Até um rim eu te dou, mas não me peça para dividir o doce. Não de jeito isso não, tá? Jamais, né, Bolívar? Ô, doutora, o estudo fala sobre um framework de segurança. Explica para o público o que seria esse modelo e por que ele é importante para o trail running brasileiro. Framework é um passo a passo. Então, depois que a gente constatou isso tudo no artigo, o que a gente quis deixar desse artigo, né? Porque os dados estão aí, já passaram, né? Eles servem para que a gente projete as próximas provas e as próximas organizações médicas. Então, é um passo a passo, através de 6 pilares que a gente propõe de um desencadeamento de um serviço médico mais seguro para o país. Isso envolve pré-prova, então não adianta você falar que eu vou organizar um serviço médico, né, para a prova que a gente vai ter essa semana, hoje. A prova é amanhã, não é isso. Eu estou em contato com o organizador desde outubro do ano passado. É uma construção. Então, no artigo, a gente propõe uma organização pré-prova, uma estratificação de risco daquela prova. Claro, existem provas que são mais difíceis, não em termos de altitude, altimetria, pelo conjunto da prova, do que outras. A gente propõe a capacitação de todas as equipes. Então, muitas das vezes, o organizador me contrata. E aí eu pergunto, quem vai trabalhar comigo? Quem a prefeitura te fornecer, né? Não estou falando que são pessoas descapacitadas para aquilo que elas fazem, mas às vezes elas não estão capacitadas para montanha. Então, treinamento de toda a equipe em montanha. E depois, a avaliação daqueles dados. Como que eu comecei a perceber tudo da montanha? Porque eu sempre fazia um relatório final para cada organizador. Lembra que eu te falei que os organizadores não tinham os dados para me passar? Então, eu atendia, fazia um relatório e falava assim, na sua prova acontece isso. Nossa, é mesmo? E aí, a gente passou a conhecer aquela prova. Então, esses 6 pilares propõem exatamente isso. Fazer um planejamento pré-prova, estar capacitado na prova e ter esses dados para que a gente planeje um trail mais seguro para todo o país, com as condições do nosso país e não de outros países. Muito bom, muito bom. Doutora, na sua visão, qual é a responsabilidade do atleta antes de entrar numa prova de montanha? Qual é a responsabilidade do organizador? O que uma prova precisa ter minimamente para oferecer segurança real aos participantes? Os dois lados, né? Para o atleta, estar com seus exames médicos de saúde periódicos em dia, né? E se a gente tiver que tratar alguma condição que a gente trate, eu sempre falo, antes do que ela vire uma emergência, né, a 1.000 metros, numa montanha, né, em que vai dificultar para ele e para as equipes, né, que tenham que resgatar. E uma coisa muito importante, cada atleta é responsável por si. Então, curso de primeiros socorros é mandatório para quem faz montanha, independente de prova. Se você vai fazer um trekking com a sua família, se você vai acompanhar seus amigos, né, numa expedição, isso cada um que faz montanha, escalada, mountain bike, todo mundo precisa de saber se salvar quando tem condição e salvar o próximo, né? Inclusive, tá em todo o regulamento. Você já leu o regulamento da prova que você vai participar? Tá lá. Cada atleta é responsável por si, né? E por ajudar o próximo em caso de necessidade. Então, isso do ponto de vista do atleta. Exames periódicos e tá com o seu curso de primeiros socorros, além de o material, né, para fornecer esses primeiros socorros. Então, na prova, claro que os itens obrigatórios que a organização preconiza, que não é em vão e não é à toa.
E para o organizador, eu acho que ter uma equipe, né, preparada, tanto médica como de segurança, porque ninguém faz parte médica de montanha sozinho também. A gente precisa de estar aliado com uma equipe de montanha, de segurança, de resgatistas muito bem preparadas. E hoje em dia a gente tem equipes fantásticas aqui no Brasil, mas tem equipes lastimáveis aqui no Brasil. Então, a organização precisa de aliar essas duas equipes. A gente precisa de conversar antes da prova, claro, né, com equipes dos dois lados capacitados, então quem vai ficar na montanha e quem vai ficar na parte médica, e que a gente tem uma conversa fácil, né, assim, do que é ser observado na individualidade de cada prova. Então eu preciso de ter uma fala com esse organizador de confiança, né, todo mundo responsável por essa segurança médica de montanha e a segurança de montanha, a gente precisa de se comunicar muito bem. Eu ia perguntar aqui, você acredita que os exames preventivos, avaliação médica e cursos de primeiros socorros deveriam fazer parte da cultura de quem pratica trail, montanhismo e atividades outdoor? Já respondeu, né? E é importante falar dos exames, doutora, porque as pessoas se apegam muito ao atestado médico. E a gente sabe que atestado médico não deveria, mas se consegue de uma forma, vamos dizer assim, a cada esquina, né? E não é isso que é importante. Eu sempre falo para os meus alunos, precisa fazer um check-up médico. Se você não consegue fazer pelo SUS, vá no particular, deixe de fazer uma inscrição, mas é importante ver as suas condições, né? E tem situações que eu sou um pouquinho duro. E eu digo o seguinte, se você não gosta de você, se você não pensa em você, pensa nos seus filhos. Pensa na esposa, no esposo, porque você está numa situação na qual exige cuidados médicos, ou tem uma restrição médica. E as pessoas não querem se cuidar e cada um acredita no que quiser. Falam-se muito em destino. Morreu porque era a hora. Eu não acredito que era a hora desde que você tenha os seus cuidados, né? Se eu nunca fazer tal situação, dificilmente aquilo vai acontecer comigo. Eu falo assim, se eu nunca atravessar a Marginal Tietê em São Paulo, com aquela quantidade de carros, não tem possibilidade de eu morrer atropelado na Marginal, porque eu não estou lá. Aí eu morro e falo que o meu destino era ser atropelado. Não, eu fui imprudente. O livre-arbítrio permite que você, muitas vezes, cele o seu destino. Isso é um outro papo e para um outro podcast e para a filosofia de boteco. Doutora, como diferenciar, né, a gente já falou um pouco, um simples cansaço de uma emergência real, como exaustão pelo calor, hipoglicemia, hiponatremia ou colapso associado ao exercício. É que eu preciso dizer uma coisa, doutora, que ainda chama muita atenção, automedicação. A automedicação, ela é um agravante para quem está muitas horas na montanha. E eu acompanhei alguns casos ali, eu até fiz depois um comentário, né? A gente teve alguns casos ali até que grave em Paraty, e não era só automedicação. Qualquer pessoa, doutora, que tem um pouquinho de conhecimento, sabe que ali tem uso de anabolizantes. Isso também prejudica o atleta que quer ser ultra endurance, achando que ele vai ser mais forte, mas ele esquece dos efeitos colaterais. Isso compromete todas as questões e até o socorro médico, né? Compromete porque muitas das vezes as pessoas não falam que usam, sabe? E os efeitos positivos, né, que as pessoas percebem com o uso, eles muitas das vezes as pessoas só percebem os positivos e os negativos vão chegar, igual você falou, num agravante. Então, numa situação, os negativos chegam sempre, tá? Mas quando existem situações, igual você me falou, hiponatremia, somadas, né, a esse clima tropical, então, né, tudo junto e misturado, e alguma coisa que se esse atleta não tivesse em uso dessa substância, então, por exemplo, uma desidratação e uso de anabolizante, isso se agrava muito mais, né? A gente sabe que
esses atletas chegam no posto médico ou, né, são encontrados em situações graves e não contam pra gente que usam, né? Os efeitos cardiovasculares, né, desses hormônios e em uso indiscriminado, hoje em dia, eles são muito estudados, né? O que você me falou, como diferenciar essas situações. Então, primeira coisa, o atleta tem que se conhecer. Então, se tem alguma coisa de errado não programada para aquela prova, ele precisa, igual eu falei, diminuir o ritmo e se avaliar. Se é para uma equipe médica, a equipe médica capacitada e treinada, porque é difícil diagnosticar essas questões quando a gente não está capacitado também. Então, muitas dessas, a baixa de açúcar, que é a hipoglicemia, a baixa de sal, que é a hiponatremia, uma confusão, né, mental. Às vezes, o atleta, a gente sabe dos delírios do Ultra Endurance. Quando a gente fica muitas horas sem dormir, o atleta realmente começa a delirar e alucinar. Então, diferenciar isso para uma equipe médica também não é fácil. Se você não está treinado, você acha que é só, o atleta tá enxergando cobra porque ele tá sem dormir, deixa ele prosseguir. Então, muitas das vezes, o que eu peço para cada atleta? Você vai ficar aqui no meu posto médico um tempinho comigo e eu vou te reavaliar. É muito mais seguro para todo mundo eu deixar esse atleta 5 minutos descansar e ver se aquilo é um cansaço de prova, se é um delírio de que ele não está dormindo e que ele consiga prosseguir, do que uma situação urgente, uma situação médica urgente e que faça ele parar a prova, né? Assim, eu falo, não, a prova aqui acabou para você e você não pode continuar por esse motivos médicos. Senão, pode virar superação daqui a pouco, sabe? E na alta montanha, a gente sabe que quebrar uma perna, né, numa prova de asfalto, é o que eu falo, o seguro, o serviço vai chegar em menos de 3 minutos, vai te levar, né, para um hospital e vão te colocar um gesso. Agora, você soma essa fratura de perna a 2.000 metros de altitude com uma evacuação que tem que ser feita ou na mão, né, ou numa maca, por exemplo, com 4 pessoas e alternando com mais 4, ou uma evacuação aérea. Então, isso, nesse atleta com a perna quebrada, o que pode acontecer com ele? Ele ter que esperar 6 a 8 horas para um resgate e, num sol, vamos supor que é um dia de sol na montanha, desidratar, né? Ter hipertermia, simplesmente porque ele teve que esperar aquele resgate chegar. Então, todas essas situações somatórias na montanha é o que a gente precisa prevenir. Tanto do ponto de vista daquele atleta imprudente, igual você falou, que quer estar lá a qualquer custo, como do organizador negligente, que às vezes não coloca um serviço capacitado para aquela situação naquele atleta. São várias situações, dezenas e centenas de acontecimentos e a gente precisa falar, a gente precisa ensinar, mas também não podemos fugir da nossa responsabilidade como atleta e saber. Uma das coisas que eu acredito que seja muito importante, viu, doutora? Falando como treinador e até como atleta, é a percepção subjetiva de esforço, né? Uhum. Porque isso ele é determinante para você. Então, eu corri no sábado e ali eu decido como que eu quero estar no domingo ou na segunda. E eu brinco, mas é verdade. Se eu não vou vencer a prova, 15, 20 minutos de diferença faz com que a minha recuperação nas próximas 24 horas seja excelente. Então, você também saber mensurar isso e poder ter esse autocuidado. Então, eu corri no sábado, no domingo, se eu quisesse, eu poderia treinar. Uhum. Porque nós somos atletas amadores, não vivemos da corrida, não vamos para Olimpíadas, não vamos vencer. Por que se desgastar tanto? Use a atividade física como uma aliada e não como um fator desgastador do seu organismo, de toda a sua parte física, e aí acaba comprometendo com lesões musculoesqueléticas, mas também pode ser até uma lesão mais grave na parte cardio, e aí a gente sabe que vai virar história, né? Doutora, depois desse estudo, qual que é a principal mensagem que você gostaria que os atletas, treinadores, organizadores e equipe médicas levassem para casa? A responsabilidade da montanha é de todos.
é do atleta, é do organizador, é da equipe médica. E a gente faz esporte, eu sempre falo, e é o que você também falou, para durar. Sabe? Todas as informações, elas precisam... Isso é um artigo médico-científico, né? Tá endossado, então as nossas informações são médicas científicas. Se vocês têm alguma dúvida, procurem as informações de qualidade, né? Hoje em dia a gente vê muita gente falando, mas procure aquelas pessoas que sabem de cada assunto, né? Eu sei um pouco de nutrição, mas eu não vou falar do ponto de vista nutricional o que você vai ter que fazer na sua prova, né? Eu estudei, claro, eu sei da minha, mas da sua, quem vai saber é o seu profissional. E cada um precisa de se responsabilizar por cada parte. Os dirigentes também. A gente cria leis, né? Assim, a gente cria estudo para que as normas venham, né? Os dirigentes precisam estar implicados em reconhecer que o trail é um esporte que cresce muito, que cresce exponencialmente, mas que a gente precisa de direção também. Não para engessar o esporte, e sim para abrir possibilidades, mas com segurança para cada um, para o atleta, para o organizador e para a equipe médica que está lá. Então, todo mundo precisa de estar junto nessa, para que o esporte dure e para que a gente dure também. E aí, doutora, eu vou lembrar, não sei se foi 2024 ou 2023, um recorte de Paulo Lamy falando o seguinte: até aquele momento a gente não tinha casos fatais na corrida de montanha. E ele fala, ainda vai acontecer uma tragédia no trail brasileiro. Eu torço para que isso não aconteça. Mas eu falo isso para que nós, organizadores, estejam melhores preparados, os atletas, e infelizmente a profecia dele se cumpriu algum tempo depois. Então a gente já tem alguns casos de óbito nas montanhas Brasil afora. Isso também, doutora, é devido a esse aumento, né? Aumentou o volume, você aumenta o volume de praticantes, você vai aumentar também o percentual de acontecimentos negativos, né? Exatamente. Então, na rua a gente tem uma experiência maior porque a corrida de rua já está muito mais estabelecida antes do trail. E os serviços médicos também de rua, né, melhores adaptados às condições dele. O que a gente precisa é dessa responsabilização que eu falei. Em provas em que eu trabalho, em que eu faço a direção médica, em que eu trabalho junto com o sistema, igual falei, de segurança, o que a gente tenta muito é prever em cada quilômetro da prova o que pode acontecer. E nisso dá assistência. Não quer dizer que todo mundo, né, que vai para a montanha, mesmo com os exames periódicos feitos, mesmo com toda a assistência de montanha, não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas a assistência para essas pessoas é importante. Então, a negligência do organizador, a não informação de um dirigente, deixar provas despreparadas, né, aí no calendário, deixar provas acontecerem, né? Hoje em dia existe muito movimento das federações, né, para que isso aconteça de forma mais ordenada. A gente precisa de estar junto nessa cadeia, né, e se preparar. Pode acontecer, sim, a gente está no esporte de risco. Montanha é esporte de risco, mas a gente precisa dessa assistência capacitada. Você falou agora de federações, CBAT, tá pegando fogo aí, viu, doutora? Tá pegando fogo. A gente sempre faz com muita responsabilidade, embora seja um podcast, a gente tem uma responsabilidade de trazer a informação correta e a gente não se emociona com os fatos escutados, né? Estou em contato com a CBAT, principalmente. Para quem não sabe, eu também sou árbitro da Federação Paulista de Atletismo desde 2007. E a gente vai tentar esclarecer, porque muitas vezes as pessoas acham que a CBAT, eu já pensei assim também, que a Federação Paulista de Atletismo, que a Federação Mineira de Atletismo estão contra a corrida de montanha. Muitas vezes a parte burocrática, as regras, elas precisam ser cumpridas, justamente para a gente ter um direcionamento. Não estou aqui fazendo nenhuma defesa de CBAT, nem das federações, mas precisamos entender o contexto, né, de tudo o que acontece lá e
tentar ver se isso vai trazer melhorias, porque a regra é como a lei, né? Imagina se não houvesse lei, mesmo assim as pessoas acabam transgredindo, parte das pessoas acabam transgredindo as leis. Imagina se não houvesse lei no mundo, se não houvesse regras, cada um iria fazer. Então, o importante também é a gente tentar entender, ouvir os lados e tentar caminhar junto, que é por uma melhoria da modalidade, né, doutora? Eu sempre falo que 90%, mas atualmente eu estou achando que até mais do que isso, problemas do mundo são por comunicação, por ruídos, né? por boatos, e hoje em dia espalha muito fácil e muito rápido. Eu acho que as partes, todas essas partes, né, que você citou e que eu também citei, precisam de se comunicar. As regras estão aí, elas não vieram da cabeça de uma pessoa, né, vieram de World Athletics, ITRA, quem estuda, né, foram pessoas grandes que fizeram em termos de conhecimento, que eu estou falando, e a gente precisa de adaptar, né? Igual eu falei, esse artigo vem para que a gente adapte o serviço médico do nosso país. E essas leis também precisam de ser discutidas entre todos, né? Se é uma coisa nova, se o trail cresce de forma exponencial, a gente não pode deixar desgovernado. Quando eu comecei a fazer parte médica, o pessoal falava, não precisa. Agora, a maioria dos organizadores vê que precisa, e precisa muito, e que não é a última coisa que eles contratam. A maioria tem contratado em primeiro plano, porque vê a importância disso. Então, vai mudando, a concepção vai mudando, e as leis também. Então, acho que a comunicação de todo mundo para um melhor entendimento e o melhor direcionamento desse esporte é fundamental nesse momento, e que a gente viva tudo junto para que as coisas caminhem, né, de forma pacífica e de forma para a construção da positividade, assim, que esse esporte traz para a vida das pessoas. É isso, assim, sabe? Parte positiva. Como dizia Chacrinha, quem não comunica se estrumbica, né? Então a gente está aqui para trazer informação, informação de qualidade, ouvir os lados. Aqui a gente sempre ouviu muitos organizadores, atletas, né? Treinadores. No geral, o convite foi formalizado para a CBAT, a gente quer ouvir, né? Fazer essas perguntas, a gente é sempre muito respeitoso aqui no Na Montanha. A gente faz as perguntas necessárias, mas com muito respeito, justamente para não ter esse ruído, né? E não ter esse julgamento já ali que a gente vê todo mundo achando que é A contra B. E a gente não pode ter esse olhar, né? A gente precisa entender que as pessoas, elas estão aqui para tentar ajudar. A gente tem evolução. Eu fui um dos críticos da CBAT há algum tempo, mas a gente tem evolução. A gente tem situações que não acontecia, que está acontecendo. Então, a gente precisa entender. Nossa modalidade, como você já falou no episódio, é uma modalidade que é um bebê. Né? Então, a gente quer a publicidade, a gente quer patrocinadores, mas a gente precisa estar grande, precisa estar orquestrado, precisa estar bonitinho dentro das regras, porque queira sim, queira não, é igual eu pagar o Conselho Regional de Educação Física, né, o CREF. Muita gente critica, fala, a gente só paga, tal, embora eu tenha as minhas ressalvas. Mas tem que ter um acompanhamento, uma fiscalização, senão vira bagunça. Quantos casos a gente vê de pessoas que se passam por médicos sem nunca ter feito uma faculdade? Imagina se não há fiscalização, os conselhos fiscalizando para fazer a denúncia, aí vira uma bagunça. O importante é a gente tentar entender e caminhar junto para esse crescimento, né? E estruturar o esporte, né? Então, o trail cresce, é um bebê, mas a gente precisa de estruturar, né? E precisa somar. Então, os dirigentes, organizadores, equipe médica e atleta, então todo mundo, né, se estruturar da melhor forma para que o esporte cresça. Eu acho que o objetivo, né, de levar informação para as pessoas, informação de qualidade, é isso, que o esporte cresça. Doutora Camila Romano, a sua contribuição aqui no podcast da Montanha é algo admirável, né? Terceira vez no podcast. Venha mais para São Paulo, né? Tá colecionando caneca. Eu tomei café lá em BH com uma caneca do Na Montanha. Leva mais essa. Eu quero agradecer a sua participação aqui por tudo que você tem feito pela nossa modalidade, pelas pessoas, por estar sempre junto com a gente, sempre essa simpatia.
Tá aqui um presente do nosso patrocinador. Você nem sabia, pessoal, ela nem sabia. Vou falar aqui no baixo. Pode falar do gel que você falou? Pode, é verdade. Que o gel que ela mais gosta é o Gu Energy, né? Porque ela gosta. Depois eu não vou entrar em detalhes, mas ela falou aqui nos bastidores. E aí eu não falei que ela ia ganhar o gel da Gu. Aqui tem bananinha do Tachão. Aqui tem uma camiseta também da Gu. Um presente do nosso patrocinador, já que você gosta da Gu. Vou fazer uma ponte. Já que você gosta, eu vou fazer uma ponte para você receber lá em BH o Gu Energy. Obrigada. Muito obrigado pela bom. sua participação, viu? Obrigada. Esse podcast ele é um oferecimento de lojas Mundo Terra. Brooks, Caldeira 8 é um tênis fenomenal, sensacional. Doutor, eu estive em BH falando da Brooks. O que você falou da Brooks? Que é o tênis que eu uso também. Há muitos anos, né? Muitos e muitos, muitos. Eu sou uma usuária de Brooks. E é um tênis De realmente... asfalto e trilha. Muito bom, muito. Muito bom. E esse Caldeira tá maravilhoso. Caldeira 8 ali da Brooks, sensacional. Tem cupom na montanha. Você tem lá 20% de desconto no site da Brooks. É um belo desconto. Depois pode me chamar para comer bolo com café, porque esse desconto é do Na Montanha, né? A Gu Energy, que é o gel mais vendido do mundo. Sabia que esse conceito de gel que vocês usam foi a Gu que inventou? Então ela é mais vendida no mundo, né? E aqui o meu cafezinho do King Coffee. E acho que é isso, né? Obrigado, pessoal. Eu estou aqui no Estúdio Voz. Trabalhos técnicos do Bolívar. Sempre ele. Valeu?